As garrafas de plástico são utilizadas diariamente por milhões de pessoas. Para algo que é fabricado numa escala tão grande, o seu design é rapidamente esquecido. No entanto, a forma como elas são criadas e fabricadas pode ser bastante interessante. Eu aproveitei uma garrafa de 1,5 litro já existente e modelei-a usando o SolidWorks. Esta garrafa irá servir de exemplo para vos demonstrar os conceitos iniciais na criação de uma garrafa de água. As garrafas de plástico são fabricadas usando um processo de sopro e são feitas de PET, que é um polímero termoplástico que é distribuído em forma de pastilhas como matéria-prima. Antes destas pastilhas se tornarem uma garrafa, são primeiro moldadas em uma pré-forma. Esta pré-forma inclui a rosca da tampa da garrafa no seu topo e o tubo de teste. Esta pré-forma representa uma peça inicial que pode ser usada em diversos moldes para se tornar garrafas diferentes. A pré-forma é depois colocada num molde de duas partes, onde é injetado ar para dentro dela, de forma a que ela expanda para as paredes do molde, ficando assim com a forma de uma garrafa. Depois, o molde é rapidamente arrefecido, a peça é libertada e o material em excesso removido. Se olharmos para uma garrafa de perto, podemos verificar que ela possui uma linha de separação que atravessa a garrafa, o que representa o local onde os dois lados do molde se juntam durante o processo de sopro. Esta linha terá sempre de ser considerada quando estamos a desenvolver a garrafa, pois podemos criar formas demasiado complexas que tenham um grande impacto a quando da criação do molde. Dividi o meu modelo em 3 secções. A primeira, para o rótulo, a segunda, o corpo da garrafa e a terceira, o fundo da garrafa. Para vos demonstrar como esta garrafa foi modelada, vou começar pelo início da árvore do produto e vou descendo, ficando assim a garrafa completa. Abrindo agora o SolidWorks e abrindo também a peça de exemplo 1, garrafa, podemos visualizar aqui na nossa Feature Manager as features aplicadas neste modelo. Para começar e para visualizarmos como é que esta garrafa foi feita, vamos subir a rollbar até à primeira feature aplicada, que é o Revolve. Este Revolve foi aplicado com um sketch muito simples, onde aplicamos algumas cotas, desenhamos a silhueta aqui da garrafa, onde aplicamos aqui este raio, o comprimento aqui do corpo, este raio no topo. Aqui podemos também aplicar aqui, que será o comp do decalque. E tendo estas cotinhas todas prontas, validando este sketch, aplicamos então um Revolve Boss Base. Este Revolve Boss Base permite-nos aplicar este sketch num determinado raio, neste caso 360 graus, para formar a nossa garrafa. Selecionando apenas uma linha de eixo que lhe permite aplicar este sketch ao seu redor. Como podemos ver, muito simples, e validando esta operação temos este primeiro esboço da garrafa. Sem qualquer arredondamento, sem qualquer boleado neste caso, corpo muito simples, e a posteriori iremos então colocar todos os outros pormenores. Logo a seguir este Revolve temos aqui um boleado. Aplicamos este boleado inicial. Se editarmos esta feature, podemos visualizar que aplicamos 2 boleados em 2 arestas de 10 mm, com um perfil circular. Podemos ter também perfis cónicos. Neste caso irei aplicar um circular. Aqui, aplicando estes comandos, conseguimos ver que irá arredondar as nossas esquinas em 10 mm. Validando este comando, aqui temos a nossa garrafa já a começar a compor-se. O segundo fillet é um fillet da parte do fundo, neste caso da garrafa, um local onde provavelmente não haverá grande impacto na modelação, apesar que neste exemplo iremos aplicá-lo. Normalmente é algo que já está uniformizado para este tipo de garrafas.
neste caso falando da parte do molde. Mas aqui neste momento vamos aplicar também e vamos modelar um pouco o que é o fundo desta garrafa. Sendo uma garrafa tão simples, vou aqui demonstrar neste caso alguns comandos para fazer o fundo da garrafa. Este filete, assim como o outro muito simples, neste caso também de 10 mm, poderia ser feito ao mesmo tempo que estes dois, exatamente no mesmo feature. Decidi ter uma feature separada no caso de querer aumentar, por exemplo, este raio. Ok? Continuando para baixo, conseguimos ver aqui já um corte aplicado ao modelo. Como podemos ver, não temos a nossa garrafa vazia por dentro, porque estamos a trabalhar com bodies neste momento, não estamos a trabalhar com superfícies. Tudo isto é um sólido, ok? Muito importante de notar, muito mais simples de modelar. Este sweep aplicado, neste caso um corte, como é que foi feito? Aplicado através deste sketch, um sketch também muito simples, onde aproveitamos alguns dos contornos já criados aqui anteriormente no nosso modelo, através do comando aqui do Convert Entities, que converte as entidades já existentes, neste caso esta linha, por exemplo, ou simplesmente poderemos aplicar as linhas por cima e aplicar os devidos constrangimentos. Temos aqui algumas tangências, temos o constrangimento de coincidência, algumas horizontalidades, verticalidades, e principalmente as tangências para conseguirmos visualizar este tipo de efeitos de saída do nosso cut sweep. Se desejarmos e se quisermos ter algum rigor, podemos aplicar cotas a todas estas linhas, a todos estes arcos, para ter algum rigor e ter algum controle do que pretendemos, ou que normalmente será o mais indicado, ter aqui cotas aplicadas. Aqui até podemos deixar o que está por defeito. Neste caso, uma dica muito importante, porque este erro que o SolidWorks nos está a indicar relativamente às dimensões, está-nos a indicar que temos dimensões a mais, temos constrangimentos a mais. Neste caso, aplicamos uma dimensão que já estava anteriormente definida. O que ele nos indica é que poderemos deixar esta dimensão nova que aplicamos como uma dimensão driven, uma dimensão que irá ser flutuante em relação à outra que não está em driven. Se clicarmos OK, vamos visualizar que esta dimensão ficou a cinzento e não a preto como esta. Se fizermos uma pequena alteração aqui para 11, podemos ver que esta também se modificou. Se voltarmos a aplicar o 10, tudo volta ao normal, ou seja, significa que esta cota não tem qualquer significado. Podemos apagá-la com o delete. Por vezes estas questões do driven dão muito jeito para sabermos algumas cotas, apesar de já estarem definidas noutros locais. Alguma cota, por exemplo, na diagonal que nos será útil, poderá ser interessante usar este comando driven. Continuando aqui, podemos validar então o nosso sketch. Vamos ver o que é que aplicamos dentro do cut sweep. É um comando que se encontra aqui nas nossas features no Command Manager. Abrindo o cut sweep, edit feature, podemos visualizar que apliquei um perfil circular. Poderia criar o meu próprio perfil com outro sketch e nesse caso tinha que criar dois sketches e selecioná-los, um de caminho e outro de perfil. Decidi aplicar um perfil circular, no qual ele só me pergunta que diâmetro eu quero utilizar neste cut sweep. Vamos ver aqui, já temos a pré-visualização do sweep que vai ser utilizado para cortar. E só temos que indicar então o nosso caminho. Aceitando este comando, podemos ver o corte a ser aplicado.
fillet seguinte dá-nos aqui um boleado para aplicar um bocado mais de suavidade aqui ao nosso corte. Um sweep muito simples, onde selecionamos a edge, neste caso a aresta do sweep, e como temos este comando do Tangent Propagation, ele aplica toda a tangência do sweep de 2 mm simétrico. Poderíamos ter também um fillet assimétrico, ao qual indicaríamos duas cotas, da qual uma de entrada e outra de saída. Neste caso podemos simplificar e usar uma de simetria de 2 mm para aplicar um pouco mais de suavidade aqui então ao corte. O comando seguinte é um comando que nos será muito útil em diversos casos. Neste caso aqui evita a criação de todas estas as features para cada um dos locais que queria colocar este cut sweep. O padrão circular é um comando bastante útil, assim como o padrão linear. Neste caso aplicaria-se um padrão circular para que à volta, selecionando uma face de direção que nos indica, ele assume como se fosse um eixo toda a volta desta face, pergunta-nos quais as features que queremos aplicar. Neste caso são duas, tanto o fillet como o cut sweep, a 360 graus, com o espaçamento igual, e queremos 8 unidades. Muito simples de visualizar, basta validar e aqui temos já todos os cortes em toda a volta do nosso modelo. Logo a seguir temos aqui um plano criado, uma referência. Criamos este plano muito simples, selecionando a face superior do modelo. Criamos um plano nesse local, que nos será útil a posteriori. Já vamos ver a grande utilidade deste plano. Aqui este comando cut revolve tem o seu sketch associado. Vamos então ver o que é que foi aplicado. Aqui temos que aproximar, neste caso, este local, porque temos aqui um pequeno corte arredondado no fundo do modelo. Se visualizarmos o sketch, para fazer um cut revolve, assim como o nome indica, vamos fazer um corte toda à volta a partir de uma linha. Basta criar aqui neste caso o esboço do perfil que queremos cortar arredondado, assim como a criação no início do revolve. Agora neste caso vamos retirar material, aplicando aqui algumas medidas tanto de altura como de raio, validando, aplicando o cut revolve, o comando que se encontra também cá em cima, em 360 graus através desta linha. Muito simples, validando, já temos aqui o nosso fundo prontinho. O comando seguinte já começa a demonstrar um pouco o que é a garrafa. Já temos uma garrafa com o shell aplicado, ou seja, vazada. Um shell aplicado aqui evitando a feature de 0.3 mm, que poderá ser uma medida perfeitamente normal para este tipo de garrafas. O comando shell encontra-se também aqui nas features. Um comando muito simples de utilizar, permite-nos apenas, com a seleção de uma face e indicando a dimensão que queremos aplicar entre o vazamento e a face exterior, 0.3 mm, permite-nos vazar esta garrafa e tendo assim já um aspecto mais único e mais real. Temos aqui em cima este comando, que é o Section View. O Section View permite-nos fazer uma secção à nossa garrafa e conseguir visualizar o aspecto interior dela, cortando. Também podemos aqui, neste caso a garrafa é simétrica no seu todo, mas podemos ajustar e ver o seu comportamento em termos de grossura do plástico.
Validando esta secção, neste caso ele fica com ela aplicada, podemos desativá-la e temos novamente a garrafa. Logo a seguir vamos aplicar outro plano, este plano já dependente deste de cima. Podemos ver as dependências selecionando a nossa peça e aplicando tanto o Dynamic Reference Visualization como o Dynamic Reference Visualization, neste caso a parte do Child, neste caso o Parent. Se selecionarmos, por exemplo, algum comando, como o Shell, podemos reparar que ele é dependente do Revolve inicial. Assim como se selecionarmos o Revolve inicial, podemos ver que ele é dependente tanto da origem como do plano da frente e, por sua vez, todas estas linhas a roxo dependem do Revolve inicial. Ok, continuando, aqui este plano foi criado através, que é o plano nível de enchimento, modificado o nome por mim. É um plano que tem 30 mm sobre o outro plano inicial que criamos, do topo da garrafa, com o Flip Offset ativo, senão estaria para cima. Validamos e temos aqui este plano em que podemos colocá-lo visível e temos este plano que será o nosso nível de enchimento para aplicar o comando que vem a seguir, que é o Intersect. Este comando Intersect é um comando muito interessante que nos permite então calcular o volume da garrafa, permitindo-nos saber se temos o nível correto de líquido dentro da garrafa. Este comando irá-nos, aqui abrindo este comando podemos ver então que irá selecionando então o nível de enchimento, que é o plano, e o body. Neste caso o body estará aqui em cima. Selecionando o body, selecionando este comando aqui, o Create Internal Regions, fazendo a interseção, podemos ver que aparece aqui uma região. Este comando, aplicando este comando, irá ser criado dois bodies com nomes, neste caso Intersect 1 e Intersect 2. Modifiquei estes nomes para ficar mais legível. Podemos aqui então esconder a nossa garrafa e ver que temos um body interno, ou seja, será o nosso líquido aplicado até ao plano de enchimento que nós temos aqui visível. Qual é a grande vantagem da utilização deste plano e do comando Intersect? É que até podemos pôr aqui uma Section View e aplicá-la. Temos aqui a nossa representação da água, neste caso do líquido. O nível de enchimento tem 30 mm então do plano de cima. Podemos então verificar qual é o volume deste sólido que temos aqui, deste body, vindo aqui a Evaluate Mass Properties, tendo em consideração que está selecionado aqui o líquido e não ou a peça ou a garrafa. Neste caso queremos é o líquido. Podemos verificar que temos 1532 ml, ou seja, temos um pouco acima até do 1,5 litro desejado, o que será útil e o que está até correto. Não há problema, significa que a garrafa consegue obter o líquido que nós pretendemos. Se o líquido não estivesse no local que pretendemos, poderíamos sempre ajustar o plano, a distância do plano, ao plano deste plano, o nível de enchimento ao plano de topo da garrafa. Podíamos ajustar esta cota. Porque é que esta cota neste momento nos aparece aqui e pode ser editável? Esta cota aparece-nos aqui devido ao facto de termos em Features este comando, o Instant 3D ativo, que nos permite então visualizar automaticamente as cotas e as dimensões das geometrias em que selecionamos. A título de exemplo, poderei então usar neste ponto, se calhar até subir para 25. Vemos o nosso nível de enchimento automaticamente a modificar. Podemos agora, selecionando novamente o nosso body líquido, vindo a Evaluate Mass Properties,
verificar que o volume subiu, ou seja, o valor que tínhamos de enchimento será o correto. Podemos também selecionar e aplicar a cota desejada, fazemos um rebuild e ele automaticamente reconstrói. Aqui, como disse, o intersect fica aplicado quando este comando é iniciado. Podemos aplicar com a tecla F2 e identificar que este body é a nossa garrafa. Tendo agora dois bodies, podemos também esconder então o líquido, que só nos serve de apoio para a identificação do volume, se o volume está correto. Retiramos também o Section View, temos a garrafa aqui de novo. Não precisamos então deste plano visível novamente. E agora então, para finalizar, podemos aplicar, antes de mais, uma aparência azulada, assim como a garrafa o tem. Vamos aqui então às aparências. Podemos vir então, abrindo esta pasta aparências plásticos em high gloss, temos este azul que poderá ser o mais parecido ao que nós queremos. Este azul poderá ser aplicado a uma face, neste caso à face em que eu o arrastei. Poderá ser aplicado ao comando à feature, ao revolve, ou poderá ser aplicado ao body, ou mesmo até à peça toda. Neste caso eu pretendo ao body apenas, que será o body garrafa. Selecionando, continuamos aqui com este azul muito escuro. Se calhar vamos aplicar aqui alguma transparência a este azul. Para tal, vimos aqui ao Display Manager, temos aqui a nossa cor, selecionamos a nossa cor, também podemos modificá-la neste local, mas não, queremos mesmo esta cor. Em iluminação, podemos aplicar aqui uma transparência, vamos ver se este valor será um adequado, ou até um pouco mais seria útil, talvez um pouco mais. Poderei aqui também, para ver melhor o modelo, retirar o Shaded with Edges. Posso só colocar o Shaded, já fica mais parecido com o real. Edit Appearance, em iluminação, podemos aplicar aqui um pouco mais, até 0.60, já parece mais realista em relação à garrafa. Outro pormenor importante é, não necessito de modelar o gargalo da garrafa, porque assim como foi indicado no início do vídeo, já vem modelado, já vem criado na pré-forma. Isto será apenas a secção que será aplicada no molde. Okay? No próximo vídeo iremos ver a aplicação então desse gargalo, da tampa, aqui, nesta parte de cima, apenas para visualização de como fica esteticamente a garrafa. Vou também demonstrar o rótulo a ser aplicado com os decalques e mais algumas dicas para finalizar esta garrafa.